Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estarmos meditando na sua palavra, falando da sua palavra. Hoje eu quero estar falando, irmãos, de obediência, de manipulação desses falsos líderes. É interessante que eu estava dando uma olhada em alguns rascunhos que eu fiz há mais ou menos aí uns 10 a 15 anos atrás, irmãos. Sempre gostava de ler, ou melhor, sempre eu gosto de ler e estar fazendo algumas anotações. E encontrei aqui algumas coisas que eu escrevi. Vou estar mostrando aqui para os irmãos. Há alguns anos atrás, aí por volta de mais ou menos uns 10 anos, sobre esse tema. Eu lembro, irmãos, que eu passei um período dentro da congregação onde eu via um autoritarismo, da parte dos líderes, dos pastores, muito grande. Uma coisa assim absurda que chegava a sair até fora do controle. E eu estava lendo isso aqui, acabei encontrando aqui ontem, e infelizmente o que eu escrevi aqui há 10 anos atrás faz sentido até hoje. Algumas coisas aqui eu tirei de livros também, Coloquei algumas ideias minhas, alguns pensamentos meus, mas a maior parte de alguns livros eu comecei a ler muito, fazer muitos estudos sobre o autoritarismo pastoral. Enfim, irmãos, eu vou estar lendo, porque é muita coisa, e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento aí para os irmãos. A gente sabe, irmãos, as escrituras dizem, tem uma passagem muito conhecida, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas obedecer o quê? Inclusive, essa palavra é uma palavra que sempre foi muito usada, fora do contexto, por esses animadores de púlpito, esses falsos pastores. Mas é obedecer o quê, irmão? É obedecer a palavra. Não é obedecer um conjunto de regras criada por homens. Obedecer um regulamento interno de uma congregação que vai de encontro à palavra. Não é verdade? Então, manipuladores, mentirosos. Eu vou estar lendo aqui o texto. É muito interessante, irmãos. A cada dia nós vemos pregadores iludindo o povo com suas pregações que causam emocionalismo dentro da congregação. A pregação tem que ter por objetivo a salvação, não a solução de problemas. Hoje é pregado um evangelho da solução, não da salvação. Um evangelho que causa uma alegria momentânea. Existe uma contínua e constrangedora manipulação desses pregadores e líderes. Eles pedem para a igreja levantar a mão, eles pedem para a igreja ficar de pé, eles pedem para a igreja glorificar, eles pedem para a igreja fechar os olhos. E se alguém não fizer o que eles ordenam, eles dizem que não estão sentindo a presença de Deus. A igreja até precisa obedecer a palavra de Deus, A igreja é um povo obediente, mas nesse caso, quem tem o trabalho de animar, de avivar a igreja, é o Espírito Santo do Eterno. Não um pregadorzinho com seus gritos e suas ordenanças. Nós cometemos um erro muito grande quando reconhecemos as pessoas como homem ou mulher de Deus por um dom. Às vezes, irmãos, aqui sou eu que estou falando, que não está escrito, mas é interessante falar isso. Às vezes, irmãos, a pessoa ela tem um dom. Tem gente que tem um dom de falar, se expressa bem, tem facilidade em aprender e passar algo. Só que é mau caráter. É mentiroso. Infelizmente.
E como as pessoas, infelizmente, são muito humildes, a maioria dos irmãos das igrejas evangélicas, irmãos, eles não estudam a palavra, né? Não estudam psicologia, comportamento humano, não estudam isso. Então, às vezes, quando vem lá um falso profeta, né, e esses caras são bem articulados, ele engana todo mundo. Engana todo mundo, né? E tenho certeza, apesar de ser um texto escrito há uns 15 anos atrás, tá fazendo sentido até hoje, isso acontece hoje, né? Muitos hoje não têm por objetivo pregar para salvar as almas, e sim para se promover, querem ser reconhecidos. É o que os caras querem, irmão. Os caras querem status, quer fama, né? Quer estar em evidência, quer ser destaque. O que Yeshua falou? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Irmão, quem deseja o episcopado, boa obra deseja, mas o episcopado, irmão, é servir os outros, não é ficar sendo servido, não. Ser pastor é algo muito sério, ser um líder é algo muito sério, é uma obra muito espinhosa. Agora querer ser pastor para pagar um aí de bonitão, ficar tirando foto, Facebook, Instagram, ter os outros para ficar fazendo as coisas para tu, toma vergonha na cara, pô. Obediência. Ser obediente não é eu estar alheio às minhas decisões. Ser obediente não é eu jogar de lado minhas ideias e fazer o que os outros ordenam. A gente ouve muito falar isso nas igrejas evangélicas, né? Sobre obediência, tem que ser obediente, né? Quando tinha aquele dia do mês que precisava ir na sede, né? Se tu não fosse na sede, tu era desobediente, irmão. Incrível, né, cara? Incrível. A obediência sem liberdade é escravidão. A obediência não tira nossa independência. Não existe nada mais importante do que fazermos nossa escolha consciente de tudo que fazemos. Só assim, nunca vamos colocar a culpa nos outros. Teremos que assumir o que erramos. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer a vontade dele. Ele convencia as pessoas através da sua palavra que segui-lo era o melhor caminho. Lucas 9:23, João capítulo 6, versículos 60, 66 e 67. Dessa maneira, Jesus deixava uma coisa bem clara. Ele era alguém que qualquer um podia se relacionar. A obediência não nos faz sentir mal a respeito de nós mesmos. Romanos 7:20. A obediência verdadeira é feita porque amamos ao Eterno, porque nos sentimos amados por Ele e queremos cumprir os seus mandamentos. Quando eu sou obrigado a fazer algo, não estou sendo obediente, estou sendo humilhado. Vou repetir isso aqui, irmão. Quando eu estou sendo obrigado a fazer algo, não estou sendo obediente, eu estou sendo humilhado. A gente vê que o próprio Eterno, né? Estou colocando aqui diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. E não é isso que a gente vê nessa liderança aí de hoje, né? Nem o Eterno interfere no nosso livre-arbítrio, no livre-arbítrio do homem. Não que ele não possa, porém não faz porque quer que todos os sirvam de livre e espontânea vontade. Zacarias 4:6. Né? Muito pelo contrário, sempre deixou alternativas para o homem escolher, como eu acabei de falar. Né? A gente vai ver também Gênesis 2:17 e 18, Deuteronômio 11:26. Muito hoje estufam o peito e vêm para cima da congregação fazendo pressão psicológica, firmados em suas crenças e convicções, porque são pastores, se sentem no direito de obrigar, se acham mais importantes, acham que estão em um lugar mais importante que seus liderados. Diante dos homens, pode até estar, mas diante de Deus, está até rasgado aqui embaixo, todos somos iguais. Mas sabem que, na verdade, ser importante, irmão, mal sabem esses pastores
mal sabem que, na verdade, ser importante é a capacidade de servir aos outros. Por isso, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu vi, no período que eu fiquei dentro de uma igreja evangélica, pessoas que não eram pastores, se não tinham a unção de pastor, não tinham sido levantados a pastores, eram, por exemplo, diáconos ou presbíteros, mas eles espiritualmente exerciam a função de pastor na vida dos outros. Eu vi pessoas assim procurar mais essas pessoas do que os próprios pastores das congregações. Eu acredito que quase todo mundo já viu isso, considerar uma pessoa do banco da igreja mais pastor do que o próprio pastor. Quem serve não obriga, né? Não manipula, não desrespeita a individualidade de cada um. Muitos hoje fazem o que lhe é ordenado e fazem muito bem. Temos que fazer sim, fazer como se fosse para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim, irmão, e tudo quanto fizeres, fazei como ao Senhor e não aos homens, porque a Cristo o Senhor tu está servindo. Tudo quanto fizeres, fazei como ao Senhor e não aos homens, porque a Cristo, o Senhor, tu está servindo. Ok? Quem vai nos galardoar, irmãos, é Yeshua. Para de fazer as coisas, irmãos, para quem tu sabe que pode te dar alguma coisa em troca. Isso é feio. Para de fazer alguma coisa dentro de uma congregação, fazer a obra de Deus, né, vamos dizer assim, pensando em receber alguma coisa em troca, um cargo. Isso é ridículo. Porém, muitos não obedecem por amor a Deus, obedecem para não se sentirem culpados ou para tirar um peso das costas, pois não conhecem seus direitos e ainda não sabem quem pode dizer não. E não serem castigados por Deus por isso. Porque a gente sabe, né, irmão? Obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. O irmão desobedece a palavra de Deus, aí depois vem, aí começa essa ameaça, é o devorador, uma doença. Né? Esses caras são terríveis, irmão. Conforme o homem vai se desenvolvendo, ele vai mudando para melhor. Então, antigas convicções errôneas e inflexíveis vão sumindo, né? Ideias e conceitos que não estão na Torá, na palavra de Deus. Eu acredito que esse conceito de obediência como imposição, obrigação, cairá por terra um dia em nome de Jesus. Eu escrevi isso aqui na época, né? Jesus não estava interessado em ficar dando ordens, ele queria era que as pessoas se relacionassem bem com Deus e com ele. Isso é verdade, né? Mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia falar, me siga, me obedeça, né? Faça aquilo que eu quero. Né? Eu sou Jesus, o enviado. Eu vou dar algumas ordens para você e você vai ser salvo. Né? E Jesus podia... Siga os mandamentos. Que resposta sensacional. A Torá, a palavra de Deus, que é banalizada pelos pastores. Mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Os mandamentos. Que coisa incrível. Jesus não estava interessado em ficar dando ordens, nem que as pessoas jogassem fora suas leis e convicções. Queria que elas acrescentassem a dele, as que já tinham, né, e se dispusessem a mudar de livre e espontânea vontade. Isso aqui, irmão, explicando isso aqui que eu escrevi, eu lembro muito bem o que eu estava querendo dizer, né? Se a pessoa vem com um conceito errado, a gente não tem que tentar tirar. Passa a verdade, a pessoa vai colocar numa balança e vai ver, pô, aquilo que a pessoa me falou é a verdade. Então é isso. Jesus, ele não falava assim, não, para de pensar nisso. Né? Ele pregava a verdade. Logo, né? Foi o que ele falou, né, pro jovem, né? Pô, tu cumpre os mandamentos? Beleza, falta uma coisa. Então, irmãos, aquele cara colocou na balança, ele começou a pensar e caiu fora. Aqueles que vivem obrigando os outros a fazer o que querem, fazem isto porque não conhecem a Torá, a palavra de Deus, vivem na verdade com medo de serem contrariados e não têm humildade de simplesmente pedir. Essas pessoas deixam de lado a autoridade que Deus lhe dá,
e usa o próprio autoritarismo, né? E todo autoritário se sente dono da verdade, mas na verdade precisa saber a verdade a respeito de si mesmo, né? Que são autoritários. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Oséias 6,6, irmãos. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Agora a continuação, que muita gente não continua o versículo. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento, irmão. Conforme você vai conhecendo mais a Deus através da sua palavra, através dos mandamentos que a gente vai procurando cumprir, a gente vai se relacionando mais com Deus, né? Para finalizar, em Provérbios 21:3 diz assim: exercitar justiça e juízo. Temos que ser justos, irmão. É mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, meus irmãos, eu não vou aqui incitar você a brigar com ninguém, né? Mas olha o que a palavra diz: exercitar justiça e juízo. Justiça, ser justo, irmão, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Mas quando você receber, irmão, uma ordem absurda, ridícula, né, desses líderes evangélicos, fala: não, pastor, isso é errado, né? Ir para determinado lugar, ir para isso, ir para não sei aonde, irmão, fica em casa, fica com a tua família, irmão. Faz um culto aí, coloca um vídeo de uma pregação ou simplesmente vai assistir um filme. Tu não é obrigado a todo mês estar em determinados lugares. Não, isso não é vida, cara. Né? Tu vê que o próprio Yeshua falou que o meu fardo é leve, né? Suave. Tem muita gente aí sendo oprimida, né? Psicologicamente, às vezes a vida do cara, quando o cara tava no mundão, era mais tranquila do que dentro da igreja, porque vem aquela preocupação: meu Deus, eu não posso desobedecer, eu tenho esse compromisso, eu tenho aquilo, meu, cara, é um bagulho de louco, cara. Né? É lógico que a vida com Deus, né, tem as suas responsabilidades, irmão. Agora os irmãos estão entendendo o que eu tô falando, né? Ser oprimido, cara, né? Isso tem que acabar, irmãos. Ó, escrevi isso aqui, ó, há uns 15 anos atrás. Como eu falei, infelizmente, faz sentido até hoje. Não obedeçam ordens absurdas. Não obedeçam a mentirosos, falsos profetas. Presta atenção nesses caras pregando, tá? Não fique pulando, gritando. Presta atenção, estudem, leiam a palavra. Se pregar contra a Torá, irmão, se dizer que a lei foi abolida, irmão, nós estamos na graça. A lei passou, já acende teu sinal de alerta com esse cara. Já acende. Né? Pode ser quem for, irmão. Pode ser quem for, doutor, ensinou que a lei foi abolida, que a Torá foi abolida. Tá totalmente errado. A Torá é a base, ela é a nossa regra de fé. Tudo que vem depois que os profetas ensinaram como a verdade, toda a verdade que saiu da boca dos profetas, toda a verdade que saiu da boca de Yeshua, de Paulo, tá baseado na Torá. Irmãos, fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno nos dê sabedoria e entendimento, né, para lidar aí com esses lobos, irmão, porque não é fácil, cara. Né? Cuide dos seus filhos, das suas mulheres, das suas famílias, irmão. Fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.